Aquela parte que diz que Cristo, ele chorou, lágrima de sangue suou, Transpirou. transpirou. Aquilo ali é literal? Sim, sim, sim. Alguns médicos vão dizer que existe um fenômeno médico que explica isso. Eu nunca estudei isso a fundo. Mas para você entender que um texto seja simbólico, ele precisa ter algumas características que aquele texto não tem, né? Então, aquele texto ele é literal. O que geralmente é simbólico? É aquilo que não pode ser literal. Então, um urso não pode ser literal. Números, por exemplo, né? Como eu falei do 7, Sim. não é literal. Você percebe que é uma linguagem simbólica. Agora, quando você vê narrativas assim, elas são literais, né? A agonia é intensa e aquele fenômeno aconteceu realmente. Jesus veio como humano, né? Como um homem. Sim, Viveu como homem, sim. teve as mesmas coisas que a gente sofreu. Mas será que biologicamente também. Não sei se se o conhece sobre. Biologicamente, um ser humano aguentaria o que ele passou ali, porque, por mais que esses eventos aqui que o Sérgio falou, Uhum, do espinho ser muito grosso, sim, outras coisas também, a cruz e tal. Não sei se eu vou falar heresia aqui, mas sim. teve alguma morte de crucificação pior do que a de Jesus? Porque Paulo, acho que é Paulo. Paulo foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro, né? Pedro, Pedro. perdão, Pedro. Uhum. Pedro. Então, assim, será que o ser humano aguentaria o que Jesus passou? Ou teve alguma morte pior que Jesus? Então, crucificação era uma morte, como eu disse, horrenda, e outras pessoas foram crucificadas. Então, outras pessoas passaram por sofrimentos semelhantes ao que Jesus passou. Mas ali não é a questão em Jesus ali, não é o sofrimento foi intenso, foi difícil, foi muito doloroso, mas não é a intensidade, é quem está sofrendo, né? O fato dele ser inocente, ser sem pecado e ser filho de Deus. Agora, por exemplo, existe a questão do esfolar, do empalar se fazia antigamente, né? Que era pegar uma vara e atravessar aquele ser humano ali no meio de um varapau. Ou seja, quando você vai falar da capacidade que o homem tem de inventar na história, tipo de mortes assim, Humilhante. extraordinariamente, a de Jesus não foi essa. Entretanto, era na sua época a maneira mais horrenda, que era extremamente humilhante, né? De se matar alguém, era um espetáculo público. Hoje se tem todo cuidado, a pessoa tem uma pena de morte, ela recebe uma injeção, é um evento fechado. E Sim. ali você vê, a mãe dele estava ali, assim, é uma exposição pública. De maneira que não dá para dizer que a crucificação de Jesus foi a mais dolorosa que um ser humano enfrentou. Mas pessoas já enfrentaram sofrimento, assim, o ser humano ele consegue ser resiliente, suportar sofrimentos terríveis. Como eu te disse, não nem é muito o sofrimento em si, porque outras pessoas foram crucificadas, mas acontece uma coisa. Depois que Jesus foi crucificado, a cruz nunca mais foi a mesma. É isso que é a diferença. Muita gente passou pela cruz, mas depois que Jesus passou pela cruz, a cruz passou a ter um outro símbolo. A cruz Verdade. de morte passou a ser um símbolo de vida, né? Aí passou a ser um símbolo de ressurreição. Ou seja, a morte de Jesus ressignificou a cruz.